Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Beta. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o nosso roteiro, o nosso planejamento para a viagem que a gente fez para o Peru. A gente foi visitar a região das Cordilheiras Brancas. Fizemos 3 vlogs da viagem. Para você Isso. assistir esses vlogs, clica aqui em cima. A gente também tem vários outros vlogs legais. Atacama, Chile, Israel. A gente saiu de São Paulo em direção a Lima no dia 28 de julho de 2019 e a viagem durou 6 dias. Tô com um pouco de sono agora, não vou conseguir fazer a conta. Eu acho que a gente voltou dia 4, uma coisa assim, mas enfim. Por aí. A primeira coisa que eu acho super importante levar em consideração é que como você vai ter que ir para Lima para depois partir na direção da região das Cordilheiras Brancas, acho que super vale gastar um dia em Lima. Lima é a capital da gastronomia na América do Sul. Tem muito restaurante gostoso para ir. Vários com estrela Michelin. Exatamente, a gente não fez isso, a gente acabou chegando lá de manhã e pegando o nosso ônibus à noite. A gente conseguiu almoçar lá, só que a gente meio que se arrependeu, porque a gente falou, poxa, a gente acabou perdendo uma oportunidade e também a gente ficou com as malas junto com a gente, então a gente teve que ir para um shopping. As nossas opções gastronômicas foram limitadas por causa disso. Exatamente, então eu acho que vale super levar isso em consideração no planejamento. E as cidades mais próximas que a gente consegue se hospedar para seguir para essas aventuras que a gente teve na Cordilheira Branca são as cidades de Huaraz e de Yungay. Yungay é uma cidade menor, bem mais roots, ela não tem tantos serviços. Yungay foi a que a gente foi. Yungay foi a que a gente ficou. Ela é uma cidade que não tem tantos serviços, então você não consegue trocar câmbio lá, você não consegue achar estabelecimentos que aceitem cartão de crédito. Tem um restaurante que fica na estrada e não é no centro. Mas é uma cidade muito simples. Em compensação, o Huaraz tem vários serviços para turistas, tem vários lugares onde você consegue fazer câmbio, em diversos restaurantes. A infraestrutura é muito melhor, muito mais opção de lugar para você se hospedar. Não significa que seja uma cidade legal, uma cidade boa. Dizem, a gente não foi, dizem que é tudo meio precário, que quando chove alaga, que é meio caótico. Uma cidade meio suja. Só que assim, tem muito mais opções de lugares para comer, para se hospedar, para trocar dinheiro, até pra fazer passeio, né? Tipo, guias e tal. Saindo de lá. Com certeza. A gente não viu nenhuma operadora em Yungay, nenhuma guia, nada. A gente tá com um pouco de trauma disso, mas a gente fala disso depois. Não é zero trauma. Ah, de não? guia? Ah, não, é verdade. Então pronto, a gente não tá com trauma. Não. Corta isso, corta. Existe uma grande diferença, na real, entre as duas cidades e por que a gente escolheu ficar em Yungay. Yungay é mais próximo das trilhas que são próximas à Laguna 69, Laguna de Yanganuco e Laguna Kyushu, que foram as trilhas que a gente fez. Em compensação, se você fica em Huaraz, é bem mais próximo da trilha da Laguna Charup, eu não sei. A nossa amiga Landa Gazzoni, que foi até quem inspirou a gente para fazer essa viagem, fez essa trilha e ela ficou lá. O quão longe é, né, pra gente falar dessa diferença? Da Laguna 69 até Yungay são mais ou menos 1 hora e pouquinho. Da Laguna 69 até o Huaraz são 3 horas e meia. Então, quando você está indo para o passeio, de Huaraz você sai às 5 da manhã e de Yungay, quando foi, a gente estava ainda mais acima de Yungay, o lugar que a gente se hospedou era entre a entrada do parque e a cidade, então a gente demorou meia hora. A gente saiu de casa 9 horas da manhã, foi muito bom. E a gente conheceu algumas pessoas na trilha que estavam em Huaraz e elas falaram assim, nossa senhora, depois de fazer uma trilha de 6, 8 horas, você tem que pegar mais 3 horas de carro. Então assim, é muito cansativo. Como a gente não ia ficar, a gente não tinha muitos dias pra ficar lá, a gente optou por, obviamente, ficar mais próximo, não ver tudo que a gente queria ver, mas ficar mais próximo de alguns dos principais passeios. E agora o outro ponto é, como que a gente faz para chegar nessas cidades? É meio complicado, ao mesmo tempo que é super simples. A gente voa daqui de São Paulo até Lima, e aí elas ficam todas ao norte do Peru. O jeito mais fácil que a gente achou foi pegar um ônibus, a gente pegou um ônibus leito, que saía de lá à noite e chegava em alguma das duas cidades de manhã. Na verdade, fica uma depois da outra na estrada, então é o mesmo ônibus que vai para as duas. São 10 horas de ônibus. Então a minha recomendação é, peguem um ônibus leito. E peguem o da noite, porque tem muita opção de ônibus. O ônibus sai de 12 em 12 horas, então tem ônibus saindo de dia e ônibus saindo à noite. A estrada é péssima, então assim, uma conclusão, e o ônibus não para. É uma coisa que a gente não sabia, né? A gente não sabia, a gente achou que ia ter parada pra comprar comida e tal. Exatamente, a gente tá acostumado com ônibus aqui, que sempre tem uma parada, e o ônibus não para. Eu fiquei imaginando se a gente tivesse de dia naquele ônibus sem conseguir dormir. Eu falei, cara, eu preferi ter dormido pouco e mal do que não ter dormido nada, a estrada tem trechos super sinuosos, é meio
É maçante, ruim. é maçante. Provavelmente vocês vão perguntar qual foi a empresa de ônibus que fez isso que a gente usou. A gente foi com a Móvel Bus. Porque muita empresa vai para Huaraz, mas não são todas as empresas que vão para Yungay. Porque em Yungay, a parada é depois de Huaraz. 1h30 depois. Então. E aí, na verdade, existem outras opções que eu vou pontuar aqui para vocês saberem. Mas, de fato, sair de Lima é melhor e vocês vão entender por quê. Existe um outro aeroporto que fica mais próximo das duas cidades, que é o aeroporto de Trujillo. Ele fica a mais ou menos 350, 400 quilômetros das cidades de ônibus. Só que a estrada é tão pior que o ônibus demora 8 horas. Então você acabaria pegando mais uma perna de avião pra economizar 2 horas de ônibus, então não vale a pena. E, gente, o ônibus vai devagar mesmo. Assim, tiveram vários momentos, como tava de noite, a gente tava meio que deitado, dormindo, eu tava meio que sem noção do que tava acontecendo. Mas eu achei que a gente estivesse, tipo, passando no meio da cidade, em lugares que tinham quebra-molas, sabe? De tão lento que a gente tava. E aí, na volta, eu fui prestar atenção e não, é que a cidade é esburacada, cheia, tipo, não tem asfalto, entendeu? A estrada é um caos, então você vai, às vezes, em trechos, tipo, a 20 por hora, sabe? Então é bem devagar mesmo. E a outra opção é um aeroporto executivo que tem lá perto, só que tinha uma empresa que fazia voos pra lá e agora, assim, não tem nenhum voo. Ou seja, não é uma opção. Não é uma opção. Pois é. Próximo. Sobre onde se hospedar, a gente pesquisou muito, porque quando a gente conversou com a Luanda sobre ir pra lá e tal, ela falou sobre essa dificuldade de ir e vir, né? Tipo, que não é nenhuma dificuldade de você encontrar alguém que faça o trajeto, mas que é maçante. E eu comecei a pesquisar muito formas de ser menos maçante. E aí eu encontrei esse lugar, que foi o Longanuco Lodge, que foi o lodge que a gente se hospedou, que é o lugar mais próximo que tem da entrada do parque Huascarán. Sempre falo Huascarán, mas é Huascarán. Então, E o lodge é um paraíso. É um paraíso. Quando eu achei esse lugar, aí depois eu fui ver as fotos, tá? Eu já achei o lugar, eu já estava convencida de ficar lá, porque ficava muito próximo. Independente de como fosse. Aí quando eu entrei, eu vi que, assim, é maravilhoso. Eu vou deixar aqui nos comentários o vídeo que a gente fala mais sobre o lodge, sobre se hospedar lá, porque, tipo, é um paraíso. O visual é surreal, a vibe é surreal, a noite fica surreal, as estrelas, assim, é muito lindo, é uma paz gigantesca, você come lá, faz todas as refeições lá. Por ele ser isolado, ele é all inclusive e lá não tem energia elétrica, é tudo com energia solar. Sim. Então, assim, a luz tem um horário limitado, você para carregar suas coisas você não tem tomadas no quarto, mas você se conecta com a natureza de uma forma surreal. Sim, tem um riachinho do lado, que é o riacho que alimenta o lodge, sabe? É tudo assim, é muito gostoso. O Charlie, que é o dono, ele fica lá quase que full time, então ele te dá dicas, te ajuda a montar o seu roteiro. E uma coisa que pra mim foi o principal, que eu nem sabia, que isso eu fui descobrir assim, um pouco tempo antes da gente ir, quando a gente tava se programando e tal, é que a maioria, não a maioria, mas vários passeios a gente consegue sair andando do próprio lodge. Então, tipo, você sai andando. Ou você volta andando. Ou volta andando. E isso cara, foi tão legal, né? Legal. Tipo, voltar andando pro lodge, teve um passeio que eu também a gente vai deixar todos os vídeos em casa aqui na descrição, mas a gente saiu de táxi e voltou andando, tipo, não sei, foi uma vibe muito diferente, É muito diferente, né? é muito legal. E o táxi acaba também, que os passeios que são mais longos, o táxi da Laguna 69, como o Rodrigo já mencionou, meia hora de táxi pra ir, meia hora de táxi pra voltar, então o táxi sai muito mais barato, não precisa de guia. E tem alguns passeios que são mais complexos, que aí o Charlie indica um guia. E uma coisa muito legal, que eu achei super legal assim que ele faz, é que ele compra toda a comida dos produtores locais, da comunidade local, e todo o táxi, todos os guias, tudo isso também ele é fechado com a comunidade local. Então você está incentivando o turismo, que é uma das coisas que sustenta aquela região, sim, porque é uma região bem pobre. E sobre os passeios saindo de Yungay ou Huaraz, obviamente a gente não teve essa experiência, mas assim, todo mundo que a gente conversou falou sobre esse perrengue, sabe? Então uma coisa que eu acho que foi até você que falou, né? O ideal seria se a gente tivesse mais dias, talvez tivesse ficado em Huaraz, tipo, 2 dias pra fazer as trilhas perto de Huaraz e depois ir pro Longanuco Lodge e eu ficaria até mais dias lá pra fazer mais passeios. Mas uma coisa também que é importante da gente pontuar em relação à quantidade de dias que vai ficar, considerem, assim, de extrema importância, um dia antes, sem fazer nada, pra vocês se aclimatarem, porque a altitude é muito grande, sente mesmo. Até a gente foi sentir no 4º dia, no 5º dia. Então, assim, se eu não me engano, o Huaraz e Yungay ficam a 2.500 metros de altitude. O Lodge ficava a 3.100.
E a subida, todas as trilhas acontecem na faixa a partir de 3.500 metros de altitude. E dizem que a cada 500 metros de altitude acima de 2.500, você precisa de um dia para se aclimatar. E aí, até puxando o gancho disso, dos passeios, eu acho que é algo que é super importante a gente falar, o que levar, com certeza, né, pros passeios. Então, vai, Rodrigo tem sua listinha aí. Eu tenho uma listinha, atualizada, porque eu fiz um GTV com as coisas e a gente não levou algumas coisas que a gente acha que a gente deveria ter levado. E eu vou falar assim, tem uma coisa muito importante sobre as coisas que eu vou falar. Tem muita coisa que pode parecer desnecessária, principalmente se você vai de guia, eles têm mais experiência e uma estrutura, mas eu acho que independente disso, você tem que pensar que se qualquer coisa acontecer, você tem que conseguir sobreviver de forma independente. E você vai estar num lugar que é o meio do nada, uma reserva nacional, não tem patrulha, não tem gente que fica passando, é você e a natureza. Então, caso o pior aconteça, é melhor estar preparado. É tipo seguro de carro. É tipo seguro de carro. Maravilhosa comparação. Então, para nossa tranquilidade e segurança, eu diria que existe uma lista, que é uma lista famosa, que são os 10 básicos do backpacking e do hiking, que é basicamente fazer trilha. Então eu vou passar por eles de uma forma meio modificada, porque a gente tá falando de uma trilha de um dia que você vai e volta, são mais ou menos 7 horas, por exemplo, da Laguna 69, mas eu começaria pelo mapa, porque por mais que seja fácil de achar a trilha, é quase que essencial você ter um mapa. Sim. E em alguns momentos da trilha da Laguna 69 não, porque era mais fácil, porque tinha mais gente, mas do Longanuco Lakes, tinha alguns momentos que não tinha trilha nenhuma e não tinha ninguém. Às vezes você olha... Você não sabe meio que pra onde ir, você acha que são duas trilhas. Você acha que é pra cá, mas vai que é pra cá, sabe? Então é sempre bom ter um mapa pra te trazer segurança e você conseguir voltar pra casa. E aí pro mapa, você pode baixar o mapa offline do Google Maps, que lá não tem sinal. Ele funciona, mas ele funciona mais pra você se localizar macro. Ele não funciona especificamente pros caminhos da trilha. E pros caminhos da trilha a gente baixou um aplicativo chamado All Trails. E aí a gente baixou o mapa offline das trilhas que a gente ia fazer, por trilha. A segunda coisa que a gente não falou no outro vídeo, mas a gente deveria ter levado e eu já comprei, são as headlamps, aquelas lanternas que você coloca na cabeça. A gente achou que fosse dar super tempo da gente fazer todas as trilhas, só que além da gente estar filmando, parando pra fazer foto, a gente foi andando num ritmo tranquilo, porque a Roberta tinha acabado de torcer o tornozelo, e quando a gente viu, a gente tava no breu total no final da trilha. Sim. Então, considerem isso, vende em várias lojas de equipamento de montanhismo, de trilha, e não é caro, e isso pode salvar a sua vida dependendo do que acontecer na trilha. Outra coisa essencial, proteção contra sol, óculos escuros, filtro solar e um chapeuzinho. O sol na altitude queima muito mais, porque a atmosfera é muito mais rarefeita, então a incidência de raios UV é maior. Eu que nem gosto muito de usar chapéu, boné, eu usei porque de fato você sente muito queimado. Muito queimar. E a Roberta eventualmente até botava o capuz, né? É. Itens de primeiros socorros, e isso abrange coisas além de ferimentos, então, por exemplo... Band-aid também. Band-aid, mas é legal, band-aid e esparadrapo pro pé. Só porque eu achei que você fosse falar algo importante, aí eu falei band-aid. Band-aid e esparadrapo pro pé. Repelente também entra nessa conta, e remédios que talvez você precise. Tem gente que toma analgésico para dor de cabeça, que dizem que eventualmente acaba melhorando, ou então se você tá com alguma dor, com alguma coisa, você vai ter 6 horas de trilha pela frente, sempre interessante ter isso com você. Um canivete com uma faca boa, porque nunca se sabe. Vai que você precisa construir uma canoa. Vai que você precisa construir uma canoa. Lá nem tem rio, mas vai que... Um isqueiro, porque também vai que você se machuca, começa a ficar super frio e você precisa fazer fogo, você nunca vai saber, e um isqueiro não vai pesar, né? Uma camada externa para te proteger, porque lá o tempo muda assim e não existe previsão do tempo que acerte lá, tá? Isso também é muito importante dizer, porque você tá lá em cima na montanha, cara, passa nuvem, chove do nada porque condensa a umidade E como você tá, tipo, você tá muito alto, mas você não tá no topo, então você não consegue ver o horizonte, você não vê a nuvem vindo. Tipo, do nada ela chegou. Do nada fecha e chove. Então, assim, considerem uma capa de chuva que também vai acabar te protegendo contra o vento. Sim. Então, lá venta bastante em alguns pontos da trilha, então é interessante. E também, se você estiver meio que irritado com as moscas pousando em você... Tinha muita mosca quando a gente foi. Muita mosca, e elas picam, tá? A gente não sabia que elas picavam. A Roberta falou, me picou. Eu falei, me picou, mosca pica. Elas picam. Elas picam. E se você tiver também uma calça que vai te proteger da chuva e uma bota de trilha que seja impermeável, porque quando cair o mundo, a única coisa que você vai querer é estar seco. Além disso também, é importante lembrar das camadas intermediárias pro frio. Porque fica muito frio e muito calor, assim. Tá batendo sol, tá super tranquilo. Fechou o tempo, cara, é um frio, tipo assim, cai, sei lá, 10 graus da sensação térmica. Muita água, porque a altitude ela aumenta a sua sensação de desidratação. Você vai ficar 6 horas na trilha, a gente levou 6 litros de água. Sim. E acabou a água.
E a gente também comprou um negócio que se chama LifeStraw, que existe, na verdade, várias marcas, que é tipo um filtrozinho que serve para você purificar a água selvagem. Então, você nunca vai saber se tem um bicho morto mais acima do córrego que você... Lá tem um córrego que dá para pegar água. Se você tem um bicho morto mais acima do córrego, e aí você pode acabar pegando alguma coisa, uma diarreia, sei lá, ou se algum bicho fez cocô, fez xixi lá perto. Outra coisa importante de levar, papel higiênico, lencinho umedecido e um ziplock para você guardar todo o seu lixo e você não deixar nenhum lixo na trilha. Muito importante lembrar também de não fazer xixi no rio, nem perto do rio, tipo a 2 metros do rio. Até os 10, 20 metros próximo de qualquer córrego, de você não fazer xixi lá, porque justamente pela questão da água. Alguém pode beber aquela água em algum momento. Então é aquela velha história de a gente não faz com os outros que a gente não gostaria que fizessem com a gente. Muita comida. Eu não senti muita fome. Muita comida. Eu levei, tipo, um sanduíche e tangerina e várias barrinhas. Eu só consegui comer a tangerina dele, porque fruta cítrica me ajudou muito. E eu comi o meu sanduíche, o sanduíche dela, comi todas as barrinhas e eu poderia ter comido mais, porque eu tava com uma fome que eu não sabia explicar. Eu empurrei meio sanduíche. Tipo, ele ficou faminto e eu fiquei sem fome nenhuma. E eu não sou uma pessoa que fico sem fome normalmente. Então eu acho que é melhor, pelo erro, é melhor levar e qualquer coisa você não come. Os stickzinhos, os bastões de caminhada, de hiking, isso também vende em lojas aqui e é super barato. E a diferença que eles vão fazer na subida... A gente só tinha comprado um par pra cada um usar um. Aí em cima da hora eu torci meu pé, aí eu falei, não, vamos levar cada um par. Como é que eu pensei em só usar um, sabe? Ele faz realmente muita diferença. Ele dá suporte tanto na descida você deixa ele mais longo e aí ele te ajuda, e na subida você dá uma encurtada nele e ele usa te ajuda. É fantástico, sério, faz muita diferença. É muito bom pra tirar o peso um pouco, o impacto que faz no seu joelho. E falando em peso, também tivemos um outro aprendizado depois das trilhas. Nossa, sim. Posso falar? Eu sempre achei, tipo, a mochila que eu vou levar, dane-se, eu não faço muita trilha. A Roberta não se importa muito com isso. Eu nunca me importei muito com isso. Aí eu falei, a gente tem uma mochila aqui super antiga da North Face, que eu falei, vou levar ela, porque ela parece meio que uma mochila de trilha, ela tem suporte nas costas e tal. Só que depois da primeira trilha, eu me toquei que a mochila é muito pesada. Tipo, muito. A mochila sozinha, sem nada, tem uns 3 quilos. Porque no segundo dia de trilha, eu tava tentando tirar tudo de dentro. E eu vi que mesmo ela sem nada, ela continuava sendo muito pesada. E isso me deu um desespero. Eu falei pro Rodrigo, pelo amor de Deus, a gente tem que encontrar uma mochila. Entrou em papel o senhor Pacotinho pra pesquisar uma mochila, que é o meu papel. E agora a gente tem uma mochila. Agora a gente tem uma mochila. Uma mochila boa e que a gente, na verdade, tá sempre carregando equipamento de fotografia, drone. E a gente deixou de fazer várias imagens de drone lá, porque a gente não tinha fácil acesso ao drone na mochila. A Roberta tinha colocado ele no fundo da mochila, e tinha muita coisa em cima. A gente não queria parar pra não perder o ritmo, não voltar à noite. Pra eu pegar alguma coisa na minha mochila, ou ele tinha que pegar, ou eu tinha que parar e tirar a mochila, porque também a gente tava com câmera, a gente tava cheio de coisa. Então, assim, a gente procurou uma mochila que fosse me tornar mais independente, fácil. Entendeu? Então vai, apresenta aí a mochila. Essa daqui é a Dalston, ela é da F-Stop Gear, que é uma marca gringa de... Basicamente, eles começaram vendendo mochila de aventura e agora eles têm algumas mochilas da linha urbana ou da linha ultralight, que são as super leves. Essa daqui, ela tá na linha ultralight e urbana. É isso que eu ia falar, porque ela é bem, tipo... a gente pegou uma que desce pra Roberta usar pra fazer tudo. Então ela tem, tipo, esse roll top que tá, cara, super na moda. Vale falar que esse roll top, ele... É expansível. Você consegue, exatamente, expandir. Então, às vezes você quer ir adicionando coisa, né? Você vai viajar com a mochila, então a gente sabe como é que é. Tem uma hora que a gente precisa de mais espaço, ela sobe. Ela sobe. E aí eles têm mochilas muito maiores para quem de fato vai passar dias na trilha. Tem mochilas de 70 litros com espaço para câmera. Essa daqui é uma versão menor até porque para Roberta a gente pensou que quanto menos peso ela carregar, melhor. Então a gente foi de fato uma mochila... Foi traumático, a gente pegou essa mochila que é super leve. E aí eu vou mostrar o que é fantástico. Então a gente tem esse acesso aqui em cima. Então aqui você consegue acessar todas as coisas que estão no topo da mochila. O que temos aqui no topo? Que a gente falou. A gente botou um casaquinho. É bom que a gente tá indo viajar amanhã. Você tirou minha bolsinha daqui. Não, eu botei sua bolsinha em outro compartimento. Boa. Cara, não sei, cabe muita coisa aqui dentro, comida, gente. Garrafinha de água, cabe tudo nessa parte. Sim. E aí a gente enrola. Então, como ele é expansível, ele tem esse clipe daqui. E aí você pode soltar ele. Mas agora vem a coisa mais fantástica de todas, que é o seguinte. O acesso aos nossos equipamentos. É pela lateral. É pela lateral. Isso então, faz muita diferença. Se a gente quer o drone, é só tirar ele daqui e ele tá pronto pra voar. E você consegue tirar ele sozinho, sabe? Ela tem as divisões como se fosse mochila de câmera.
Então você consegue, sei lá, botar lentes, botar tudo dividinho, são como se fossem prateleiras dentro da mochila mesmo. Então aqui a gente tem, por exemplo, o controle remoto do drone, as outras baterias, tudo super de fácil acesso e organizado. Eu acho que é legal pra falar, assim, até mesmo quem não tem muito equipamento, mas enxerga essa necessidade de manter a mochila mais organizada e de mais fácil acesso, sabe? Porque o que adianta você ter uma mochila desse tamanho se você colocou um negócio aqui embaixo e aí pra pegar um negócio aqui de baixo você vai ter que tirar tudo que tem dentro da mochila, sabe? É aquela velha história de que as pessoas... A mochila não é um saco, né? Ela é, na verdade, um lugar onde você coloca as suas coisas pra conseguir ter acesso a elas. E ela tem espaço também pra computador. Sim. Que é muito importante. E o nosso computador é grande, então se você quiser carregar, o acesso é super fácil para passar no raio-x do aeroporto, ou para fazer qualquer outra coisa. E ela tem também esse compartimento aqui na frente, grandão, que você pode colocar diversas coisinhas menores, carteira, passaporte. Ela é a prova d'água. Tipo, sim! A prova d'água não. Tipo, water resistant. Ela é... Mas o nível de resistência à água dela é tipo assim, cara, pode chover. Que, tipo assim, se você tacar ela dentro de uma bacia de água, talvez ela vai molhar, entendeu? Mas assim, chuva... Tem um clipezinho pra chave que sai aqui, se vocês, pra quem precisa ter acesso rápido. Mas isso que a Beta falou da chuva é muito legal, porque como ela tem esse roll top, se chove, a água não penetra pelos zíperes de cima. E os zíperes laterais, eles têm um sistema que é chamado tipo Storm Guard, da YKK, que é a marca mais top de zíper que existe, e não vai entrar água aqui pelas laterais. E aqui tem um flap pro zíper também ficar protegido. E outra coisa também que é muito importante é que ela tem cintinho. É, pro peito, pra ela... Eu nunca tinha usado o cintinho da minha mochila, até dessa vez, que eu usei o cintinho, tipo, muito apertado, pra distribuir melhor o peso pelo corpo. Eu acho que o principal, na verdade, depois disso tudo, é que agora a mochila tá carregada. E também que ela é estruturada. Ela tem um painelzão aqui, então ela sempre vai ficar no formato dela. São várias coisas que você acha que você não precisa até você precisar. Escutem os nossos conselhos, eu pesquisei muito sobre mochila pra chegar nessa solução pra Beta. E eu acho que também o principal é, depois da mochila carregada, o peso dela. Ela continua muito leve. Ela continua mais leve do que a outra mochila da Roberta. Ela vazia é surrealmente leve, tipo, é muito leve, né? É muito leve. Então, fica aí a nossa dica para quem precisa de uma mochila bonita e para se organizar da F-Stop. Eles deram essa mochila pra gente com o maior carinho. O pessoal de lá foi super atencioso para tirar as nossas dúvidas. Se você faz trilhas grandes, eles têm uma equipe no site que tira dúvidas. Sim. Então, foi uma mega compra. Já tô pronta pra mega presente, né? Já estamos com vontade de fazer mais uma trilha. E falando nisso, a gente ainda tem mais um tópico. Tem mais coisa pra falar. Tem mais coisa pra falar, já que a gente puxou o gancho de chuva. Um assunto que rolou muito durante a viagem foi quando visitar lá, porque o Charlie, ele falou que eles começaram a fechar o lodge de dezembro a março, se eu não me engano, durante 3 meses do ano, justamente porque o tempo, essa época, é sempre muito ruim. Então ele teve uma hóspede que fez um review ruim pra ele no TripAdvisor, porque ela chegou lá e falou, e o review dela falava assim, não é igual nas fotos. Porque tava tudo nublado e não dava pra ver as montanhas. E ele falou, realmente, assim, no verão lá é muito ruim. Que é muito chuvoso. A gente recebeu muita mensagem de gente falando que ia em dezembro, e eu pontuei isso, porque eu acho que isso é sempre importante da gente saber. Então, assim, a melhor época pra ir é de meio de junho ao meio de agosto, porque é a época que a temperatura fica melhor, não fica muito quente, às vezes fica muito frio e tem risco de ter tempestade de neve, porque tá no inverno, só que é a maior porcentagem de dias bonitos e ensolarados. Em outras épocas, tipo abril, maio, final de agosto, setembro, outubro, tem risco de ter tempestade de neve, ou tipo, o tempo ficar meio estranho. E ele fecha o lodge de dezembro a fevereiro. Eu falei isso. Ah, você falou, desculpa. Falei. Bom, outra coisa que a gente vai pontuar, quando a gente foi, o câmbio tava R$1,2 para cada novo sol, e a gente preferiu trocar o mínimo possível de dinheiro para usar em Yungay, que a cidade é pequena, e para pagar os taxistas que levaram a gente para as trilhas. E tudo que a gente pôde, a gente pagou no cartão de crédito, porque a conversão real, dólar, novo sol, acaba valendo muito a pena. E outra coisa que eu gostaria de falar é sobre chip de celular. O sinal nas cidades é ok, mas quando você chega sai para fazer qualquer trilha, não pega nada. Então, se você parar para pensar que
Quando você estiver na cidade, você pode usar o Wi-Fi do hotel, o Wi-Fi do restaurante. Você pode usar o Wi-Fi do hotel, o Wi-Fi do restaurante. Em todos os outros momentos você vai estar ou nas trilhas ou dormindo, porque você chega relativamente tarde e você acorda super cedo. Eu não sei se vale a pena pegar pensando nos dias que você vai estar... Sim, mas se você resolver pegar, porque o Rodrigo com certeza nunca escutaria esse conselho na vida dele, tem uma operadora que é a Bitel. Bitel, era a única que pegava bem. Pegava bem não, que pegava alguma coisa. É, lá em cima no lodge. Lá em cima no lodge é só a Bitel que pega. E assim, ainda pegava meio mal, mas pegava. Pegava tipo, Agora, era movida a lhama. As outras, tipo, Claro, a gente comprou chip da Claro, a gente não usou. A gente jogou dinheiro fora. Claro, pegava em Lima, pegava dentro da cidade, mas se sair um pouquinho da cidade já não pegava. Então é isso, esse foi o nosso... É isso? É isso, conseguimos terminar o vídeo. Então tá bom. A gente falou pra caramba, mas eu acho que a gente pontuou coisas extremamente necessárias que a gente julga pra essa viagem. Assistam todos os vlogs, se vocês ainda não assistiram. Se você caiu nesse canal de paraquedas, assine o canal. Por favor. É muito importante pra gente ter os comentários de vocês. Deixem seu então, like, deixem seus comentários. comentem aqui se a gente falou alguma besteira também. É sempre bom saber que a gente falou alguma besteira. E qualquer outra dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários. Que a Roberta vai responder com o melhor bom humor do mundo.